Então, pessoal, a gente está aqui com essa plaquinha aqui, tá? Da Colomark mais uma vez. E agora a gente vai estudar o acionamento aí dos triacs, tá? O acionamento dos triacs é composto, o circuito de acionamento dos triacs é composto por três componentes, tá? Circuito integrado, resistor de gate e o triac de saída, tá? O triac aí ele faz um papel de chave, liga e desliga. Ele vai ligar e desligar as cargas conforme o pulso que o circuito integrado mandar aqui para o controlador. Nível baixo, desliga. Nível alto, liga, tá? Então, vamos lá. Esse circuito integrado aqui e esse circuito integrado aqui, tá? Ele é composto por 20 pinos. Desse lado nós temos 1 até o 10 e 11 até o 20. Os pinos que fazem parte do acionamento é o pino 3, 6, 7, 8, 9 e o pino 20, tá? Então vamos lá. Esses resistores aqui, ó, são os resistores de gatilho, tá? São esses resistores aí que traz o pulso de corrente, tá? E tensão pro pino 3 dos triac, para que ele feche entre o pino 1 e o pino 2. Então veja que o AC1, esse pino afastado, já vai estar ligado em todos os triacs, tá? No pino 1, ó. Então aqui eu já tô com a tensão parada aqui. Ele é uma chave normalmente aberta, os triacs. Então eu tenho uma tensão parada aqui, ó, no seu terminal de número 1. Quando o controlador manda um nível de corrente de tensão para o pino 3, o que vai acontecer? Ele vai conduzir, ele vai fechar uma chave internamente entre o pino 1 e o pino 2. Então o pino 1 e o pino 2 vão se fechar entre si, vão virar um só terminal, fazendo com que essa tensão que está no pino 1 passe para o pino 3 e alimenta a bomba. E alimenta o motor, a válvula 1, válvula 2 e assim por diante, tá? Então a gente já tem aí a tensão alternada no pino 1. Quando o controlador manda o pulso de corrente e tensão no pino 3, ele vai fechar seus terminais entre o pino 1 e o 2, fazendo com que a tensão que está aqui saia para a carga, tá? Então vamos lá. Esses dois triacs aqui, ó, são de potência, tá? São esses que estão aqui, ó, no dissipador de calor, tá? Um é responsável pelo motor sentido horário e o outro pelo motor sentido anti-horário. Esses outros menores aqui, ó, são esses aqui, ó, bomba, válvula 1, válvula 2 e a CSM, o motorzinho lá da chave seletora lá motorizada, aquele onde você faz a programação, tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triac, 2 de potência e 2 de baixo consumo, baixa corrente, tá? Então nós temos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Esses resistores aqui são esses aqui, ó. Eu tenho esses três aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui são esses de 330. Na verdade são esses de 680, ó. Esse aqui de 680, esse 680 e esse, ou seja, válvula 1, válvula 2 e CSM. Então tá aí, ó. Tá? Esse e esse são de 680 ohms, tá? Que leva aí, ó, para os resistores CSM, válvula 2 e válvula 1. Esse de 220 e esse de 220, que é para o motor anti-horário e motor horário, são de 220 ohms. Um é esse aqui, tá? Um é esse aqui, R4. E o outro é SMD, tá? O outro é esse aqui, ó. Aqui tá o pino 3, tá? Desse componente aqui. Então nós temos pino 1, pino 2 e pino 3. Se nós seguir o pino 3, ó, tá bem aqui o resistor, tá? Ele também é de 220. E ele também é de 220. Tá lá no seu corpo 221. O último número corresponde à quantidade zero. Então ele vira 10. Então dá 220 ohms. Se a gente seguir ele, tá? Ele vai para o pino 3, esse aqui vai para o pino 6, esse aqui vai para o pino 7, esse aqui vai para o pino 8, esse para o pino 9 e esse aqui vai lá para o pino
20, tá? O da bomba, que é esse aqui, ó, vai lá pro pino 20 não, pessoal, perdão, ele vai pro pino 11, tá? Vai pro pino 11, esse pino aqui, ó. Vai pro pino 11, tá? O pino 10 é GND. E o 20 é menos 5 volts. Tá bom? Então o que que acontece? Esses componentes aqui, eles são normalmente abertos. A gente não vai testar os pulsos, tá, pessoal? Por quê? Porque essa placa aqui, ela tá com problema. Ela só funciona na fonte, tá? Ela não tá ligando. Então não tem como a gente medir tensão, tá? Porque eu só tenho essa placa. Na verdade eu tenho várias placas dessa, tá? Que elas são de sucata, mas funcionando mesmo eu não tenho nenhuma. Então quando eu pegar aqui uma placa com outra oportunidade, funcionando, eu vou funcionar ela, vou gravar um vídeo, vou jogar na plataforma e vou avisar vocês lá no nosso grupo lá do WhatsApp, tá? O grupo de suporte. E vou avisar pra vocês, ó, acrescentei mais um vídeo lá na plataforma. Aí vocês vão lá verificar, tá? Porque não tem como eu medir, porque essa placa ela não tá funcionando. Ela só funciona a fonte, tá? O acionamento de relé de triac não tá funcionando não. Mas o que acontece? Se eu não me engano, tá? Eu posso até estar enganado. A tensão que vai sair aqui vai ser uma tensão de 5 volts, tá? Vai sair uma tensão de 5 volts. Então 5 volts ele tá ligado, tá? E 0 volts o triac está desligado. Então quando eu tenho 0 volts eles estão desligados. Quando eu tenho um nível alto, tá? Que pode ser acima de 0, tá? 0 vamos dizer que é nível baixo e acima de 0 quer dizer nível alto. Então pode ser 1 volts, tá? Pode ser 5 volts, tá? Não pode ser mais que 5 volts, porque se ele recebe a tensão de 5 volts, ele pode fornecer até 5. Ele não pode dar mais do que ele recebe. Pode ser meio volts, 0,5 volts, tá? Pode ser 0,2. Passou de 2 já quer dizer nível alto, tá? Então vai depender da placa, tá? Tem placa que aciona com 1 volt, tem placa que aciona com 2, tem placa que aciona com 5. Tem placa aí que aciona com 200 milivolts, tá? Tem uns que é com 300 milivolts, tá bom? Então vai depender aí da placa, mas tem que ser acima de 0. Pode ser 500 milivolts, tá bom? Meio volts. Então é isso aí, ó. Vamos supor que a gente vai colocar lá para centrifugar, né? Na centrifugação tem que funcionar a bomba, né? Então nós colocamos na centrifugação, o circuito integrado identificou que tem que mandar um nível para cá, então ele vai botar aí um nível alto, vai colocar aí, por exemplo, 5 volts. Então essa tensão vem aqui, passa através desse resistor, dá uma queda de tensão aí, tá? Vai aí mais ou menos para, um exemplo, 4 volts e aciona o gate do triac, tá? Aciona o gate é o pino 3. Então essa tensão que está aqui vai passar para o pino 2 e vai alimentar a eletrobomba. Correto, pessoal? Então não tem dor de cabeça, tá? Vamos aos principais defeitos. Os defeitos mais comuns são os triacs que entram em curto, tá? Ah, liga na tomada, a bomba funciona direto. Provavelmente o triac da bomba está em curto. Ah, eu basta ligar na tomada lá, sem ligar a placa no botão, ela já funciona lá o motor para um sentido. Então o problema é um desses dois triacs do motor aqui que está em curto, tá? É muito simples de se testar, tá? Dá para testar a frio, tá? Dá para testar a frio, não precisa nem ligar ela na tomada. Basta você fazer o seguinte: esse resistor aqui, ele é 220 ohms. Então vamos colocar aqui em 2K. Vamos medir ele aqui. Tem que dar próximo a 220 ohms. Esse aqui é 680. Vamos colocar aqui em 20K. Sempre na escala mais alta, tá? Que o próprio componente. Então é 680, vamos colocar em 20K. Então vamos colocar aqui, ó. Nos dois sentidos, tem que dar
o valor próximo. Vamos medir o de baixo. Vamos medir aqui, ó, tem que dar 680. Aqui, 680. Aqui tem que dar 220. Aqui é 330, então tem que dar 330 ohms. Outra coisa que a gente pode fazer, testar a trilha. Vamos testar a trilha, vamos ver se daqui está conduzindo até aqui, porque acontece da trilha romper, tá? Então vamos testar a trilha daqui para cá. Vamos testar a trilha daqui para cá. Vamos testar a trilha aqui para cá. Opa, não dá continuidade. Não está dando continuidade por quê? Vamos verificar lá, a trilha está rompida. Então você verifique a trilha e teste esses outros componentes para ver se não tem nenhum curto. Senão, se você fazer a trilha e ligar novamente e tiver alguma coisa curta, ela estoura novamente. Vamos testar aqui os triac. Colocar aqui em continuidade, ó. Apito sonoro. Vamos medir aqui no pino 1 e o pino 2, ó. Tem que dar aberto, tá? Nos dois sentidos tem que dar aberto. Beleza? Ah, vamos fazer o teste dinâmico. Vamos, eu ensinei a fazer o teste dinâmico. Coloca a ponta no 1 e no 2 e encosta a ponta 3. A ponta que está no 2 no 3, sem soltar do 2 e volta. Vai armar o triac, então ele vai ficar armado. Significa que ele não está nem curto, nem com fuga, nem está aberto, tá? Então, se você testar todas as trilhas aqui e estiver funcionando, testar todos os resistores e estiver funcionando, testar todos os triacs e estiver funcionando, e por exemplo, mesmo assim, na hora da centrifugação a bomba não funciona, então o problema está no micro, tá? O problema vem aqui, ó, lá de dentro do micro. Provavelmente ele danificou, tá? Mas é muito difícil isso acontecer, tá? Normalmente os defeitos que mais acontecem são os próprios triac. Em segundo, as trilhas. Terceiro, os resistores, tá? Então, é isso que funciona. Você ligou na tomada, você coloca aqui, ó, coloca lá no capacitor de referência, lá no negativo, e coloca aqui, e bota para centrifugar. Aqui tem 0. Bota para centrifugar, aparece 5 volts. Então, tem que funcionar a bomba, tá? Mesma coisa você pode medir aqui, ó, no gate, tá? Do triac. Uma hora vai estar 0, outra hora vai estar acima de 0. Significa que é nível baixo e nível alto. Nível baixo ele está desligado, nível alto ele está ligado. Correto? Então, não tem erro, tá? Até aí tudo normal, circuito muito simples, fácil de aprender, tá? Então a gente vai fazer aqui, por exemplo, ó, esse resistor aqui, a gente viu que ele é de 680 ohms, correto? Então vamos medir ele aqui. Vamos medir ele aqui para ver se dá certo. Vamos colocar aqui na escala de 20K. Vamos colocar aqui seus terminais nos dois sentidos. Tem que dar próximo, igual ou próximo, tá? Então vamos medir aqui esse primeiro. Tá aí, ó. Não é 680, tá dando 670, então ele tá perfeito. Vamos medir o outro aqui. Tomar cuidado porque tem uma resina aqui, tá? Tem uma espécie de verniz que ele acaba atrapalhando. Aí, ó, não é 680, tá dando 670, então tá perfeito. Vamos medir esse outro aqui, 680 também, não é? Então, ele tem que dar 600, ó, e 71. Tá próximo, tá dentro do padrão, tá? Todo componente aí tem tolerância para mais e para menos. Se eu inverter a polaridade, 670 também. Ó, então, ó, ele tem que dar igual ou um pouquinho mais baixo, ou um pouquinho mais alto, não tem problema nenhum. Não pode dar muito alto demais e nem muito baixo ou aberto, não dá nada, tá? Olha lá, ó, é 680, tá dando 670, então tá perfeito, tá? Ó, o outro 672. Esse aqui, ó, ele é o do motor, tá? O do motor é de 220. Então vamos medir aqui, vamos ver se ele tá dando 220. Vamos colocar aqui na escala de 2K, tá? Vamos colocar lá. Vamos ver se está dando 220. Tá aí, ó, 216, perfeito. Vamos inverter a ponta de prova. Não precisa nem ligar a placa na tomada para fazer esse tipo de teste, pessoal. Com o próprio multímetro aí você consegue fazer os testes a frio, ó, tá? Então tá aí, ó, 216, beleza? Vamos medir aí o da bomba. O da bomba é 330, né? A bomba tá aqui, ó. E ele tá bem aqui, ó. Só que esse aqui já foi trocado, tá? Esse aqui não é de 330 mais. Então deixa eu ver aqui.
Ele não é de 330, então não vamos nem medir para não confundir a mente de vocês. O que está aqui é de 220, tá? Mas o dele original de fábrica é 330, tá? Então esse aí é o circuito aí de acionamento aí dos relé, correto? Eu vou mostrar para vocês aqui também quando você está com problema no nível do pressostato. A máquina nunca para de encher e você viu que o problema está na máquina, na placa. Transborda direto, ou seja, o microprocessador não recebe o pulso, tá? Então, vamos seguir a trilha, né? O pressostato aqui não é esse pino de baixo aqui, não é? Então, vamos pegar ele aqui, vamos seguir, tá? Vamos seguir aqui o pino do pressostato, é esse aqui. O que a gente tem aqui no pino do pressostato? A gente tem um resistor aqui de 200, deixa eu ver, ele tá marcando 22, 4. Esse 4 aqui é a quantidade zero, então o último corresponde à quantidade zero. Então, se ele é 4, então vou colocar aqui, acrescentar 4 zero. 1, 2, 3, 4. Vai dar aí, ó, 220K, 220 mil ohms. Aí depois dele, a gente tem outro resistor também, ó, de 220, deixa eu ver, que marca 224, que é equivalente também a 220 mil ohms. Daqui, ele vai passar aqui pro pino do processador, tá? Eu vou fazer esse circuito aqui rapidinho, já eu volto aqui para explicar para vocês. Então, pessoal, aqui a gente tá com um circuito de retorno, tá? O circuito de retorno, ele é esse aqui, ó. Primeiro pino, segundo e terceiro. Primeiro pino, segundo e terceiro. O primeiro é trava da tampa, o segundo é tampa e o último é pressostato. Vamos supor que você bota a máquina para encher lá, né? Bota para iniciar e a máquina transborda. E nunca bate, nunca atinge o nível. Aí você faz os testes e descobre que o defeito está na placa. Então onde que você vai pesquisar esse defeito? No circuito aqui, ó, do pressostato, tá? Talvez esse nível aqui, ele não está chegando até o micro, para o micro entender que a máquina está cheia. Então vamos supor, está enchendo lá, a máquina encheu, vem um nível aqui, ó, no pressostato, tá? E o circuito integrado vai entender, opa, a máquina está cheia, e vai cortar a água, e vai fazer e vai mandar o pulso lá para a eletrobomba, lá para a válvula de sabão, para que a máquina, perdão, vai mandar o nível lá de corrente lá para o motor, sentido horário e anti-horário, vai fazer com que ele bate, tá? Então você tem que verificar esse circuito aqui, ó. Esse circuito ele é assim, ó. Ele vai passar por dois resistores, tá? Vai ser retificado por esse diodo, vai ser reduzido essa tensão, tá? Vai ser filtrada e vai lá para o pino 19. Então você tem que testar esse resistor aqui, ó, a frio. Esse resistor aqui é de quanto? Deixa eu ver. É de 200, tá marcando 224, né? Esses dois aqui, ó, tá marcando 224 e 224. Esses aqui também, ó. 224, 224, 224, 224. Esse terceiro número é equivalente à quantidade de zero, né? Então vamos lá. 224, então é 4 zero. Então a gente coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então ele é de 220K, tá? 220 kilo ohms. Então se ele é de 220 kilo ohms, então a gente vamos testar ele no multímetro. A gente coloca o multímetro aqui, ó, é 220. 220K, vamos colocar aqui na escala de 2 mega, tá? E aí vamos medir ele aqui, ó. Tem que dar próximo, tá? Nos dois sentidos tem que dar próximo 220K. Os dois, ó. Todos esses. Não precisa nem energizar a placa, pessoal. A gente testa aqui com ela desligada mesmo. Então vai entrar aqui a tensão aqui, um 220 alternado, tá? Vai entrar aqui 220 alternado. 220 volts alternado. AC. Aí ela vai passar aqui por esse diodo, ó, que é um N 4007, tá? Qual é a função desse diodo? Retificar, tá?
Então essa tensão de 220 volts alternada ela vai passar a ser 220 volts contínuo, tá? Aí o que acontece? Se esse 220 volts chegar aqui, ele vai queimar o processador. Então tá aí a função desse resistor bem aqui, ó. Limitar essa tensão. Então ele vai reduzir essa tensão, tá? Depois de reduzir essa tensão, ela vai ser filtrada, tá? Vai tirar a alimentação, os ripple, aquela tensão ruim, e vai deixar passar somente a tensão contínua, limpinha, tá? Sem nenhum ripple, para cá, para não danificar o circuito integrado. E vai lá para o pino 9. Então, poxa, minha máquina só enche e nunca para de encher. Já fiz todos os testes, descobri que o defeito está na placa. Então, vamos testar lá, ó, pressostato, tá? Testa aqui, ó, esse componente aqui, ó. O diodo, de um lado ele conduz, do outro ele não conduz, tá? Esse aqui é um capacitor SMD. Esse componente aqui, deixa eu ver o valor dele. Ele é de... Aqui tá marcando 472. Então, se ele é de 472, o último número corresponde à quantidade zero. Então, se é 2, então é 20. Então, vamos lá. 1, 2. Então, ele é de 4.700 kilo-ohms. Ou seja, é o mesmo que 4,7K. Então, vamos medir ele também, ver se ele tá bom. Vamos medir o diodo. De um lado conduz, do outro não conduz. Aqui tem que dar 4,7K. Tá? Então vamos medir esses componentes, tá? Não vamos medir todos não, somente esses. Esses mesmos componentes aqui, os mesmos valores, são os mesmos valores desses aqui, tá? Então a gente vai medir só uma linha, para o vídeo não ficar muito grande. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, os dois resistores, tá? Ó, tá bem aqui de entrada, que é esses dois aqui, ó, tá? Então nós temos aí, ó, dois resistores, dois aqui e dois aqui, tá? Então ele é de 224, né? 220K. Então vamos colocar aqui na escala de 20 mega, de 2 mega, e vamos medir ele aqui, ó. Vamos medir aqui. Deixa eu colocar aqui, pessoal, porque fica melhor pra gente fazer os testes. A placa fica mais segura, tá? Então tá aí, ó. Então vamos medir aqui esse de cima aqui. Tem que dar aí, ó. Olha lá, ó. 294. É 220? Então, olha lá, ó, 204. Tá bom, ele não tá ruim não, tá? É porque ele tá no circuito. Se você tiver dúvida, você pode remover ele e testar fora da placa, tá? Que aí a medição vai ser mais precisa, tá? Mas você viu aí, ó, que deu certinho, tá? Então vamos medir o outro aqui. Ele também não é de 220K. Tá lá, ó, 280, tá? Porque eles são um resistor de valor muito alto, tá? Então o ideal seria remover pelo menos um terminal, levantar um terminal dele aqui, ó, um lado dele e medir, tá? Mas eles estão bons. Nós vamos medir o diodo. O diodo aqui ele parece um transistor, ó, tá? Ele parece aí uma espécie de transistor, o encapsulamento dele é de um transistor. Mas esses dois pinos dele aí, de baixo, tá ligado aqui, ó, no terra. E o um pino tá ligado na linha. Então, você coloca aí em um pino de baixo e em um de cima. Então veja, ó, que, deixa eu colocar aqui na escala de diodo. De um lado aqui, ó, ele conduz, ó. Na verdade ele não conduz, ó, foi uma escala bastante alta, tá? E do outro lado ele dá um diodo aí em torno de 300 até 500, 600 mV, vai depender do diodo. Tá aí, ó, 620. Então aqui ele conduz, ao inverter ele não conduz. Se conduzir tem que ser uma escala, tem que dar um valor muito alto. Então esse outro aqui conduz 588 mV, ao inverter não conduz, e se conduzir tem que ser um valor muito alto. O outro de baixo não conduz, ao inverter ele conduz aí 611, 610 mV. Então os diodos tá bom,
Se você tiver problema lá na linha do pressostato, provavelmente você vai encontrar defeito aqui em um desses componentes. E esse capacitor aqui SMD, basta você ver se ele não está em curto, tá? Se ele apitar, nos dois sentidos ele está em curto. Se ele marcar um diodo nos dois sentidos, ele está em curto, em fuga, tá? Ele está em fuga. E se ele não der nada nos dois sentidos, ele está aberto, tá? Então, pessoal, é isso aí. O resistor aqui, ele é de... A gente viu que ele é de 4,7, né? Então vamos medir ele aqui na escala de... Vamos medir ele aqui e ver o que que vai dar. Tá aí, ó, 4,6, tá? Quase 4,7 cravado. O de cima 4,7. Então veja que esse circuito aqui está normal, tá? Se você suspeitar que tem problema na linha do pressostato, enche, mas nunca atinge o nível, você vem aqui e testa os componentes. Se tiver esses componentes na linha aqui do pressostato, tiver tudo bom, então o defeito vai ser o micro, tá? Porque ele vai para o terminal do micro. O micro está recebendo a informação, mas ele não está processando, ele não está identificando, tá? Então é muito simples, tá? Ó, veja aí que não tem dor de cabeça nenhuma, tá? Vou aproximar para vocês dar uma verificada aí, ó, como é que é aí o circuito. Deixa eu ver. Esse aqui é o trava da tampa, o primeiro. Tampa do meio e pressostato embaixo, ó. Veja que é o mesmo circuito para as três linhas, ó. Tá aí, ó. Os dois primeiros resistores são de 224, que marca lá, ó, que equivale a 220 kΩ. Esse diodo aqui, ó, tá vendo que tem o D de diodo, ó, D15, D17, D16, eles são diodos. Esses dois terminais de baixo, eles estão ligados entre si. Se você colocar o multímetro aqui de um lado e do outro, ele vai apitar. Eles estão ligados na mesma trilha, a trilha mais grossa, ó. Essa trilha grossa aqui é o GND, tá? E o outro aqui é o lado positivo. Aqui é o outro lado do diodo. Aí no outro aqui a gente tem um resistor, tá? Um resistor de 4,7K e temos aqui, ó, mais um capacitor. Então esse aqui é o circuito, tá? Dois resistores, um diodo, um resistor e um capacitor e o circuito integrado. E esse aí faz parte. Vamos supor que você está fechando a tampa lá. Ah, eu fecho a tampa e minha placa não para de piscar. Tá o tempo todinho aqui identificando que a porta está aberta. Já mediu lá tudo, lá já mediu o interruptor da tampa e não é. Então, provavelmente você está com defeito aqui nessa linha, tá? Ou problema aqui no controlador. Mesmo esquema. Testa os dois resistores de entrada nos dois sentidos. Se der bom, testa o diodo. Se der bom, testa o resistor. Se der bom, testa o capacitor. Todos os componentes da linha deu bom, testa as trilhas também. Testa daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Tá, deu tudo bom? Não tem o que fazer, o defeito é o micro. Não tem o que fazer, o defeito é o micro. Pode jogar a placa para sucata. Agora mediu aqui, o resistor está aberto. Opa, o defeito aqui é o resistor. Substitui o resistor e antes de ligar, testa os outros componentes. Não precisa nem ligar na placa, pessoal. Faça aí o teste somente a frio. Eu vou passar uma regra para vocês aqui, pessoal, que eu tenho... Essa regra aqui eu tenho como base aqui na minha eletrônica, tá? Eu uso 4 princípios para me consertar uma placa eletrônica. O primeiro princípio, o segundo, o terceiro e quarto. Então vamos supor que entra aqui uma placa aqui com problema. Então eu tenho isso aqui como regra base. Toda placa que eu recebo eu faço essa mesmas regra aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A primeira, inspeção visual, tá? Eu vejo se não tem nenhum componente estourado, algum componente aí quebrado, trilha solta, capacitor estufado, resistor carbonizado. A segunda, eu testo a placa a frio. Testo aí os componentes a frio, resistor, diodo, capacitor, para ver se não tem nada aberto, nada em curto. O terceiro passo, eu vou fazer a engenharia reversa. Engenharia reversa. Só que esse passo aqui é só se eu não conhecer a placa. Se eu não conheço a placa, eu faço engenharia reversa. Se eu já conheço a placa, eu não preciso fazer. Aí eu vou para o quarto, que é energizar a placa e trabalhar com ela energizada, com energia, tá? Mas é o seguinte,
Eu vou colocar aqui 70% dos defeitos tá aqui, tá? 60% dos defeitos tá aqui. Vou colocar 10, 20 aqui, 10 aqui e 10 aqui, ó. Então a maioria das placas que eu pego, eu consigo consertar só na inspeção visual. Geralmente tem um componente estragado, tá? Se eu não conseguir aqui, eu vou para o segundo passo, fazer aí na inspeção visual. Aí eu vou fazer teste a frio, ver se não tem resistor aberto, resistor em curto, capacitor em curto, tá? Depois eu vou fazer engenharia reversa se eu não conhecer a placa. Se eu conhecer, não precisa, tá descartado. Engenharia reversa somente para a placa que a gente não conhece, para a gente estudar o circuito, ver como que ela funciona, como ela foi projetada. E o quarto passo, energizar a placa, tá bom? Então é isso aí, a gente já encerrou com a plaquinha da Colomark. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.